Em 98, Amy Lynn Bradley, uma americana de 23 anos, ela estava num cruzeiro com a sua família quando ela desapareceu. Do nada. Não teve sinais de queda no oceano, nem de um bilhete de despedida ou qualquer pista concreta. Ela simplesmente sumiu. Desde então, o seu desaparecimento segue sem explicações e o mistério sobre se ela foi vítima ou não, de qualquer coisa, tráfico, qualquer coisa, gente, continua assombrando esse caso. E esse caso de hoje foi sugerido pela Gabriela Bellarmino. Muito obrigada também a todo mundo que manda indicações. Vai lá no Apoia-se, apoia o podcast, tá num grupo de WhatsApp. É muito legal, né? Eu fico muito feliz de ver que vocês interagem comigo. É um jeito também de eu saber, de escutar vocês e saber o que vocês querem. Então é isso. Vamos pro caso essa semana. Pra quem não me conhece, aqui é a Erika Miranda e eu trago um episódio novo todas as semanas, todas as quartas-feiras. E se você quiser mandar uma sugestão de episódio, eu sempre deixo o link nas descrições. Então, na descrição tem o site do Casos Reais, que por lá você consegue ver imagens do caso. Por lá você consegue ver o episódio, ler o episódio inteiro, se você em algum momento não conseguiu escutar, você quiser ler. Eu sempre posto o episódio em texto também no site e por lá você consegue mandar sua sugestão de caso. Então vai lá que eu recebo diretamente no meu e-mail ou no Apoia-se, porque o Apoia-se tem um grupo de WhatsApp, né, junto comigo, e aí você me manda sugestão diretamente pelo WhatsApp. E também, recentemente eu trouxe um episódio que foi sugestão de membros de lá, e também o episódio vai ao ar mais cedo para quem está inscrito lá no Apoia-se. Então é isso, vamos para o episódio dessa semana. Não deixe de compartilhar nos seus stories se você está escutando aqui. Eu estou sentindo falta, vocês não estão compartilhando, eu não estou vendo. Então bora lá compartilhar nos stories para repostar vocês. Então vamos para o episódio da semana, que esse caso está muito interessante. E é o caso da Amy Lynn Bradley. Gente, olha isso. Um momento, olha isso aqui no fundo. Olha como é que ela tá pedindo atenção. Vamos pro caso, né? Amy Lynn Bradley nasceu em 12 de maio de 1974 em Petersburg, que é uma cidade de 33 mil habitantes, perto do rio Appomattox, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Se você estiver assistindo aqui o episódio por vídeo, eu sempre deixo foto na tela para você, saber dos episódios, conseguir de fato ver o rosto das pessoas. E para quem não está assistindo, Amy era branca e usava cabelos pretos e curtos. Na década de 90, a Amy cursou faculdade de Educação Física em Longwood University, que é uma universidade pública da região que ela morava, na Virgínia. E a Amy estudou nesse local graças a uma bolsa de estudo, Nos Estados Unidos, existem as famosas scholarships, que são, bolsas de estudo. E é muito comum, é tipo um auxílio financeiro que ajuda, os estudantes a bancarem a faculdade. E essas bolsas, elas podem ser concedidas, você pode conseguir ela por mérito acadêmico, necessidade financeira, ou até por talentos esportivos, por exemplo. E no caso de Amy, a bolsa dela vinha do basquete, ou seja, além dela estudar, ela precisava manter um bom desempenho nas quadras para ela continuar ali com seu benefício e ganhar a bolsa dela, Isso é muito comum nos Estados Unidos, é por isso que eles incentivam muito o esporte e por isso que os Estados Unidos acaba sendo muito bom na área de esportiva, Olimpíadas e tudo mais. Além dela ser habilidosa no basquete, a Amy também era conhecida por ser boa na natação, tendo trabalhado anteriormente como salva-vidas. Então, em 98, aos seus 23 anos, a Amy estava entrando de vez ali na vida adulta, Ela tinha acabado de se formar na faculdade, se mudado para um apartamento novo e conseguido um emprego. É aquele momento de transição, Quando tudo parece estar começando a se encaixar, novos desafios, mais independência e aquela empolgação misturada com um pouco também de nervosismo, De começar ali a sua vida por conta própria. E então, para comemorar esse novo momento da vida de Amy, a família decidiu fazer um cruzeiro juntos, Ideia muito boa, mas a Amy sentia que tinha algo de errado, Bom, talvez pudesse ser aí um sexto sentido ou só uma preocupação normal, Mas o que as fontes indicam é que a Amy não estava confortável com a ideia de ficar presa em um navio. Ela não queria muito ir, tá? Mas, no final das contas, a família conversou com ela, convenceu,
falando que o cruzeiro era seguro e que tudo ia ficar bem. Então a Amy acabou indo com a família, né? Não teve muita escolha ali, ela tinha que ir, né, com a família. No dia 21 de março de 98, eles embarcaram no navio Rhapsody of the Seas, da empresa Royal Caribbean, em San Juan, no Porto Rico. A família era composta por Amy, pelo irmão dela, o Brad, que tinha 21 anos na época, e pelos pais Eva e Ron Bradley. E, gente, esse cruzeiro é gigante, né? Cruzeiro é gigante. E naquele dia eram cerca de 2.000 pessoas embarcando. E esse Rhapsody of the Seas contava com cabines muito boas, confortáveis, piscinas, restaurantes, salões de festa, academia, enfim, é um lugar que realmente parece ser muito legal para aproveitar as férias. Tem tudo ali dentro, você não precisa fazer nada fora. Enfim, tem tudo, literalmente. Por 2 dias, a Amy teve uma estadia muito confortável, comeu bem, relaxou, aproveitou as festas que tem dentro do cruzeiro, mas, como está aqui no Casos Reais, né, tem sempre um mas. O que era para ser uma viagem divertida se tornou o pior pesadelo dessa família. Na noite do dia 23 de março de 98, a família foi em um jantar chique e bem formal que o cruzeiro estava ali fazendo. E nesse jantar, a Amy e o Brad, os irmãos, eles foram fotografados pelo fotógrafo do navio. E essas fotos, elas são feitas em todos esses navios, parece, cruzeiros, eles costumam fazer essas fotos que são tipo para você guardar como recordação, é tipo um souvenir, né, de viagens. Eles tiraram de todas as famílias que estavam ali, de todo mundo que estava ali, porque depois você compra essas fotos, eles ganham dinheiro. Nesse jantar, a Amy, o Brad e os irmãos foram fotografados pelo fotógrafo do navio, e essa foto mostra os dois com roupas bem formais. Inclusive, essa foto tá aí na internet, eu vou colocar aqui, é uma foto, quando fala desse caso, a gente sempre vê essa foto. O Brad, ele tá com o que parece ser um smoking e a gravata borboleta, enquanto a Amy tá aí com um vestido preto. E os dois estão sorrindo para a foto. Antes de continuar, beba água. Essa tem gás. E durante a noite toda, a família de Amy tinha o mesmo garçom, então não mudou o garçom. Essa pessoa que estava trabalhando ali pediu para entregar uma mensagem para Amy. E o recado era um convite para que a Amy saísse para beber com ele assim que ela chegasse, tipo a costa. Bom, depois desse jantar, a família voltou pro quarto, trocou ele de roupa rapidinho e saiu de novo para participar de uma balada em um salão de festas. Nessa festa tinha uma banda tocando ao vivo, a Blue Orchid. E as pessoas estavam dançando, bebendo, curtindo. E por volta da 1 da manhã, os pais de Amy, Eva e Ron, decidiram que eles iam voltar pro quarto para dormir. Amy e Brad decidiram ficar acordados até mais tarde na boate do navio, curtindo a festa. Mas eles não ficaram o tempo todo juntos, o que é normal, né, em festa. Quando a gente vai numa balada com amigos, a gente não fica sempre com eles, né? A gente vai conversar com alguém que a gente conheceu, vai pra pista dançar, encontra conhecidos. Enfim, você curte ali o dia, você não fica grudado com os amigos. É normal. Então a Amy dançou com algumas pessoas, especialmente com um baixista da banda, um homem chamado Alistair Douglas, de cerca de 28 anos. E ele era mais conhecido por seu apelido Yellow, que é como a gente vai chamar ele daqui pra frente. Inclusive, um cinegrafista que estava no cruzeiro trabalhando, chamado Chris Fenwick, ele filmou a Amy e o Yellow dançando juntos. Algumas horas depois, o Brad decidiu descansar no irmão, né, e voltou para a cabine da família às 3h35 da madrugada. Esse horário ele foi registrado pelo sistema da fechadura eletrônica do navio. Então a Amy chegou na cabine da família uns 5 minutos depois, por volta de 3h40 da madrugada. Algumas horas depois, naquela manhã, o barco ia fazer uma parada em Curaçao, que é uma ilha do Caribe que fica perto da Venezuela. É uma ilha muito bonita, conhecida ali por seus corais, recifes. É uma ilha muito bonita. E na época, em 98, Curaçao era parte dos Países Baixos, mas alguns anos depois, em 2010, ela se tornou um país autônomo. E de acordo com o Brad, ele e a irmã conversaram um pouco na varanda da cabine, provavelmente sobre os planos para o próximo dia na ilha, antes deles irem dormir. E depois de Brad dormir, parece que a Amy ficou acordada por mais alguns minutos e logo em seguida acabou pegando no sono. Cerca de 2 horas depois, entre 5h15 e 5h30 da manhã, no dia 24 de março de 98, Ron, o pai de Amy, acordou e levantou para dar uma olhada nos filhos. Ele viu Ron dormindo no quarto e também viu a Amy dormindo numa espreguiçadeira na varanda da cabine.
E ele viu as pernas da filha da cintura para baixo. Então ele olhou e falou: tá tranquilo, os dois já voltaram da festa, tá todo mundo no quarto, né? E segundo ele, nesse horário, a porta da varanda estava fechada. Então, tranquilo, o Ron voltou a dormir para descansar um pouco mais, mas quando ele acordou de novo, às 6 da manhã, cerca de 30 a 45 minutos depois de ter checado os filhos, a Amy não estava lá. Ron saiu da cabine para tentar encontrar ela nos corredores, áreas comuns do cruzeiro, mas os cigarros e o isqueiro dela tinham sumido também, né, da cabine, e os sapatos continuavam na cabine. Então, talvez ela teria saído para fumar ou alguma coisa rápida, né? Sapatos na cabine, mas cigarros e isqueiro não. Quando o Ron não conseguiu encontrar a Amy em lugar nenhum, ele começou a ficar preocupado. Afinal, não era normal a Amy sair sem avisar para onde ela estava indo. Às 6h30, mais ou menos, o Ron acordou a família e avisou que ele não estava encontrando a Amy. Ele estava bem preocupado porque seria muito difícil encontrar a Amy naquele cruzeiro enorme, especialmente numa época em que não existia celular, né? Ou seja, não existia essa facilidade de hoje entrar em contato com alguém ou achar as pessoas pela localização, né? Para complicar ainda mais essa situação, daqui a poucas horas, o cruzeiro ia atracar em Curaçao, parar, e os passageiros iriam se espalhar pela ilha. Então a família Bradley escolheu relatar o sumiço da Amy para alguns membros da tripulação do cruzeiro, né? A gente não sabe com certeza quem eles procuraram exatamente, mas eles provavelmente foram falar com os membros da equipe de segurança do navio que poderiam ajudar diretamente de alguma forma, né? Então os Bradley pediram que um anúncio fosse feito para poder ajudar nas buscas, né? Quem sabe a Amy não ouvia aquele anúncio e ia encontrá-la, né, com a família. Além disso, a família pediu para que a equipe impedisse que os quase 2.000 passageiros, né, desembarcassem em Curaçao até que a Amy fosse localizada, para evitar que eles se desencontrassem, mas também já preocupados ali com que a Amy tivesse sido sequestrada ou algo pior tivesse acontecido. Porém, a equipe informou que ainda era muito cedo para fazer um anúncio, que eles também não queriam causar pânico nos passageiros em relação a um desaparecimento tão recente. No final das contas, o cruzeiro estava em águas internacionais, ou seja, os responsáveis pelo cruzeiro não tinham que seguir nenhuma jurisdição, nem preservar uma possível cena de crime. Então a equipe liberou todo mundo para desembarcar do cruzeiro. Milhares de pessoas desceram em Curaçao. Isso foi apontado como algo que atrapalhou muito as buscas pela jovem. Isso porque, se alguém tinha feito ou visto alguma coisa acontecer com a Amy, essa pessoa agora poderia estar em qualquer lugar de Curaçao, né? A ilha é pequena, mas não é tão pequena assim. Ela tem 444 quilômetros quadrados. Segundo o podcast americano Crime Junkie, meu favorito, em certo momento dessa manhã, o Brad se sentou em uma mesa perto da piscina do cruzeiro. Eu imagino que ele estava ali muito preocupado naquele momento. E foi quando o Yellow, que é aquele baixista da banda que tinha dançado com a Amy na noite anterior, se aproximou dele e falou que ele sentia muito pelo que tinha acontecido com a Amy. O Brad, naquele momento, não percebeu, mas como o Yellow sabia que alguma coisa de errado tinha acontecido com a Amy? De acordo com esse mesmo podcast, posteriormente o Yellow explicaria que um tripulante do navio tinha acordado ele por volta das 6 da manhã para perguntar se Yellow tinha visto Amy, já que os dois tinham dançado juntos na noite anterior. Mas como que um membro da tripulação sabia tão cedo, às 6 da manhã, que a Amy tinha desaparecido? Às 6 horas, nem o Brad sabia que algo de errado tinha acontecido com a irmã, né? O pai de Amy, o Ron, ele só avisou a família que ele não estava conseguindo achar a filha por volta das 6h30 da manhã. Mas o Brad, naquele momento, ele não percebeu, né? Ele não reparou que algo poderia estar errado com aquela fala. Só às 7h50 da manhã, depois que a maioria dos passageiros já tinham desembarcado, foi que a tripulação fez um anúncio pedindo para Amy se dirigir à recepção. E só entre 12h15 e 1 da tarde que a equipe do cruzeiro fez uma busca, né, oficial por Amy. Mas eles não encontraram ela nem nada, né? Naquele momento, os Bradley não sabiam disso, que eu vou contar para vocês agora, eles só souberam depois. Mas o que algumas fontes, né, dizem, inclusive esse podcast, é que essa busca foi feita nas coxas, mal feita, né? A tripulação ela só checou as áreas comuns do navio. Por exemplo, as piscinas, salão de festa. Mesmo esse cruzeiro sendo imenso e a Amy podendo estar
em vários outros locais dele, tipo, coisas que às vezes os próprios membros têm acesso, ou, enfim, sala de máquina, sei lá. Segundo a Folha de São Paulo, em uma notícia de 2011, desde 95, 165 pessoas desapareceram de cruzeiros. Amy é uma dessas pessoas na lista. A família Bradley decidiu desembarcar e ficar em Curaçao por um tempo para continuar procurando por Amy. Enquanto isso, os outros passageiros do cruzeiro embarcaram de volta no navio para seguirem viagem. Na ilha, sozinhos e sem saber o que fazer, os Bradley procuraram ajuda na embaixada americana. A guarda costeira da ilha conduziu uma operação de busca por 4 dias. Eles usaram barcos, helicópteros para procurar por ela no mar, no caminho ali que o cruzeiro tinha feito. Inicialmente, as autoridades suspeitaram que a Amy poderia ter caído no mar ou se jogado, Mas essas teorias logo foram descartadas porque a Amy era uma boa nadadora, experiente. Seu corpo não foi encontrado e também não existiam evidências concretas de um acidente ou dela ter tirado a própria vida. No final das contas, essa operação de busca não deu em nada e ela foi encerrada no dia 27 de março de 98. Então, o FBI, que é o Departamento de Investigação dos Estados Unidos, foi acionado para ir atrás de respostas, Levando em conta que agora que as buscas por Amy no mar tinham acabado, talvez eles estivessem ali lidando com um crime, com algo mais pesado. E de Curaçao, os Bradley seguiram junto com o FBI, nesse momento, para a próxima cidade onde o cruzeiro atracaria. Então a família subiu de volta no navio para continuar as buscas. Mas agora, eles não tinham muito mais tempo antes do cruzeiro acabar a sua rota e as testemunhas oculares, e também, talvez, possíveis suspeitos, irem ali embora para suas casas, para suas vidas e para todos os cantos do mundo. Assim como várias pessoas do navio, o Yellow, o baixista da banda, ele foi chamado para prestar um depoimento com um detector de mentiras. Ele contou que ficou com a Amy até mais ou menos 1h da manhã, mas que depois disso ele voltou para o quarto para dormir. E ele deu depoimento mais de uma vez, mas ele foi liberado. Além disso, durante as investigações, 2 passageiros relataram que viram uma mulher com a descrição de Amy pegando um elevador com um homem por volta das 5h45 da manhã, no dia em que ela desapareceu. As testemunhas ainda afirmam que viram o cara dar a Amy uma bebida escura, que eles descreveram como Coca-Cola ou talvez café. Mas, de novo, as pistas não levaram a nada. No final das contas, a Amy não foi encontrada. Esse cruzeiro acabou e todos os passageiros voltaram para suas casas. A família Bradley também voltou para casa, mas infelizmente sem a Amy. Gente, agora a gente vai parar um pouquinho a cronologia do caso para contar essa história do navio sobre outra perspectiva, a do Chris Fenwick, aquele cinegrafista que tinha filmado a Amy dançando com Yellow na festa. Esse Chris estava no navio a trabalho, Ele estava produzindo um vídeo que seria exibido na última noite do cruzeiro. E por conta disso, a rotina dele era fazer filmagem dos passageiros durante períodos ali, e depois ele ficava dentro da cabine dele durante várias horas editando todo o material, Porque naquela época, as coisas eram diferentes, as câmeras eram maiores do que a gente conhece hoje, não tinha celular para filmar, e os equipamentos de edição e as fitas eram maiores também, tipo o VHS, Não era nem DVD ou pendrive. Então ele tinha que realmente criar esse conteúdo ali, naquele jeito, para poder mostrar como o cruzeiro foi no final do cruzeiro, Tipo, fazer um compilado de melhores momentos. E naquela época ele tinha realmente que usar muito equipamento, Vocês devem imaginar. Como eu disse no começo desse episódio, na noite da festa, o Chris estava filmando as pessoas na balada, dançando e curtindo aqueles vídeos promocionais, E ele filmou a Amy e o Yellow juntos. E como a banda tocava até meia-noite e pouco, essa filmagem deveria estar acontecendo de madrugada já. Gente, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar na tela. É uma filmagem que o Chris considera bizarra e que mostra Amy e Alistair Douglas, o Yellow, dançando. Pelas filmagens, eles parecem ter ficado juntos uma boa parte da noite, e essa é incrivelmente a última imagem que eles têm de Amy com vida, tá? A gente não tem outra depois dessa. E depois que o Chris soube do sumiço de Amy, o fotógrafo, o filmmaker, ele tentou ajudar e entregou uma cópia dessa filmagem para Mike, que é um amigo da família Bradley, E que, por sua vez, disse que entregou a fita para o FBI. Bom, certa tarde, enquanto estava ali na sua cabine trabalhando, o Chris recebeu um telefonema.
O homem do outro lado da linha disse que se chamava Lou Costello e que, em teoria, ele seria o chefe de segurança do cruzeiro. Esse Lou, ele perguntou pro Chris se ele era o cara com a fita de vídeo da garota desaparecida. O Chris respondeu que sim. Aí, nesse momento, Lou afirmou que precisaria pegar dessa fita. O Chris disse que não ia entregar a fita original para ele. Ele nunca entregava fitas originais para ninguém, né? Isso não ia acontecer. Até porque ela estava em um formato específico que o Chris sabia, com certeza, que o Lou Costello não conseguiria acessar. Mas Chris foi solícito e disse que poderia fazer uma cópia. Então, acabou que o Lou usou ali, né, outra alternativa. Ele disse que o FBI estava envolvido e que eles estavam exigindo as fitas originais. O Chris respondeu que, se fosse o caso, o FBI teria que entrar em contato direto com ele. Depois que o Chris desligou, ele nunca mais ouviu falar desse tal de Lou Costello. O FBI nunca entrou em contato com ele e a família nunca viu essas filmagens até anos depois do desaparecimento. Em 2001, o Chris escreveu em seu blog, que eu vou deixar na descrição, que depois dessa interação com esse Lou Costello, ele se fez um monte de perguntas, como, por exemplo, como esse cara sabia sobre as fitas, por que queria a fita original, por que estava atrás da fita, mesmo não tendo nenhuma ligação com o FBI, e por que o FBI estaria conversando com o chefe de segurança sobre detalhes do caso, sendo que o FBI é muito rígido com essa coisa de compartilhar informações sensíveis. Porque essa filmagem nunca foi vista pela família até anos mais tarde. Né? Essa filmagem com certeza tinha alguma pista importante. E o Chris achou tudo isso muito suspeito. Agora, bora voltar para a cronologia do caso. Em agosto de 98, 5 meses depois do sumiço de Amy, um canadense que estava viajando pelo Caribe afirmou ter visto uma jovem caminhando com 2 homens em uma praia de Curaçao. Ele relatou que essa jovem parecia tentar chamar a atenção dele, até que sumiu depois em um café. Segundo ele, essa jovem tinha tatuagens idênticas às de Amy e ele garantiu com certeza que era ela. Parece que a Amy tinha umas tatuagens bem características, né? Tipo um diabo da Tasmânia bebê girando em uma bola de basquete que só de você olhar você dava para reconhecer que eram as tatuagens de Amy, né? Ninguém mais tinha. Mas essa informação do canadense só chegou aos ouvidos da família Bradley em maio de 99, ou seja, 9 meses depois do suposto avistamento. No final das contas, essa pista também não levou a nada. Em agosto de 99, os pais e Amy receberam um e-mail de um homem chamado Frank Jones, alegando ser um ex-soldado da Marinha dos Estados Unidos. Jones disse que ele e a sua equipe de militares experientes poderiam resgatar a Amy. De acordo com ele, a equipe tinha avistado ela sendo mantida presa por homens armados num complexo cercado por arame farpado. Além disso, ele forneceu uma descrição bem detalhada das tatuagens de Amy e até citou uma canção que a mãe de Amy costumava cantar para a filha. Nos meses seguintes, o Frank continuou dando relatos sobre avistamentos de Amy e em certo momento ele garantiu que tentaria resgatar ela, com certeza que ele ia conseguir fazer isso. Mas para custear essa operação, ele pediu dinheiro à família. Desesperados, né? E com essas informações muito importantes da filha, coisas pessoais. Ele mandou até foto da suposta Amy de costas caminhando na praia. Parecia muito real, né? E essa questão da canção que a mãe da Amy costumava cantar para ela. E desesperados, a família Bradley enviaram cerca de $20 mil para ele. Depois de um tempo, o Frank entrou em contato de novo com a família, dizendo que as pessoas que estavam com a Amy agora estavam pedindo um resgate por ela. E que Frank poderia ir lá com a equipe dele para tentar recuperar a Amy, mas ele precisaria de mais dinheiro, que era para esse resgate. E com certeza na hora os Bradley arranjaram o dinheiro. Era tipo mais de $100 mil. E como prova de que eles tinham realmente visto a Amy naquele ponto, né, muito dinheiro, o Frank enviou fotos para a família de uma jovem em uma praia. Não dava para ver o rosto dela nas fotos porque ela estava usando um chapéu, mas ela tinha as mesmas tatuagens de Amy. E isso era suficiente para a família Bradley, que estava desesperada, né, para poder fazer de tudo para resgatar a filha. Então a operação foi montada. Frank ia colocar o resgate em ação nas Ilhas do Caribe. Enquanto ele estava fazendo isso, os Bradley eles viajariam até Miami e esperariam uma ligação de Frank que, quando ligasse, ia dar um sinal para eles receberem Amy
e levarem ela correndo para casa, né? A Amy teria que sair logo de Miami para que ninguém fosse atrás dela, de acordo com o Frank, né? Então a família estava lá para levar ela correndo para casa. Família vai para Miami e espera a ligação de Frank no hotel onde eles tinham se hospedado. Mas a ligação nunca vem. Uma semana inteira se passa até eles finalmente receberem um sinal de vida de Frank. O cara ligou para eles e falou que infelizmente a operação deu errado, porque aconteceu um tiroteio durante o resgate e os homens dele, né, tinham sido feridos. Ou seja, o mundo dos Bradley desabou. Mas o pior ainda estava por vir. Os Bradley estavam se arrumando para ir embora de Miami e sem Amy. E aí eles receberam outra ligação. Um cara que eles não conheciam falou do outro lado da linha que ele trabalhava com o Frank Jones e avisou que o Frank era um golpista. Que o Frank tinha inventado toda essa história para enganar a família. Novamente, a família estava naquela estaca zero, né? Aquela porrada nas costas, é uma facada nas costas, uma coisa dessa, né? E em 2002, o Frank foi condenado a 5 anos de prisão por fraude. Em maio de 2002, outra história de avistamento chegou aos ouvidos da família. Um oficial da Marinha dos Estados Unidos alegou que em janeiro de 99, ele tinha encontrado uma mulher em um bordel em Curaçao que ele dizia ser a Amy Bradley. De acordo com esse marinheiro, a mulher pediu ajuda e disse que estava sendo mantida ali, né, naquele lugar contra a vontade dela. Mas esse cara, ele só relatou o caso anos depois, em 2002, quando ele viu a foto de Amy em uma revista nos Estados Unidos que falava sobre o desaparecimento dela. Ele disse que demorou a falar alguma coisa por medo de prejudicar a sua carreira, já que ele estava em um bordel quando ele supostamente encontrou a Amy, né? A supostamente Amy. Em 2005, surgiu mais uma pista, um anúncio online de trabalhadoras sexuais no Caribe. E nesse anúncio tinha a foto de uma mulher chamada Jazz, que se parece muito com a Amy. Os olhos, sobrancelhas, queixo, nariz, a maçã do rosto, tudo é muito parecido. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Mas, de novo, essa pista não deu em nada. Nenhum desses avistamentos levou a uma pista concreta sobre a Amy, né, onde ela está. Atualmente, em 2025, o FBI oferece uma recompensa de até $25 mil por qualquer informação que possa levar a um resgate de Amy Bradley ou a prisão e condenação dos responsáveis pelo desaparecimento. Até hoje, depois de 27 anos, a Amy não voltou para casa e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Apesar disso, por tudo que a gente vê, né, estudando esse caso, a gente tem uma imagem muito clara do que deve ter acontecido. A teoria mais bem aceita é que Amy, muito provavelmente, foi olhada ali, visada nos primeiros dias de cruzeiro e que depois disso ela foi sequestrada para ser explorada em um esquema de tráfico sexual. Além disso, também é possível que membros da equipe do cruzeiro estivessem, de certa forma, envolvidos, né? Possivelmente, tá, gente? Pelo que a gente vê, é bem possível que o Yellow, né, tenha se aproximado de Amy e depois drogado ela, já que passageiros tinham visto os dois na manhã do desaparecimento e que, segundo eles, o Yellow deu uma bebida escura para Amy. Para piorar, alguns tripulantes podem ter tentado abafar esse caso, como o Lou ali, que supostamente tentou pegar as imagens originais de Amy e Yellow dançando, não é? Além disso, o fotógrafo profissional do cruzeiro ele tinha impresso todas as fotos tiradas ao longo da viagem para vender em uma barraca. Mas quando os Bradley procuraram por fotos da Amy, eles não encontraram quase nenhuma. Isso fez com que eles começassem a suspeitar que alguém tinha sumido com as fotos dela por algum motivo. Enfim, não dá para afirmar que a tripulação estava envolvida, né? Mas se a Amy foi sequestrada, e é o que parece que aconteceu, e a tripulação estava envolvida de alguma forma, talvez a Amy não tenha sido a primeira vítima e nem a última. Mas existem outras teorias. Uma delas sugere que a Amy pode ter caído no mar e se afogado. E essa é apoiada por um osso maxilar humano que foi encontrado em uma praia de Aruba em 2010. Esse osso poderia ser de Amy, mas infelizmente nenhum teste de DNA foi feito. E o material também poderia estar relacionado a diversos outros casos de pessoas desaparecidas na região. E sobre o Yellow, né? E você deve estar se perguntando, quem era esse Yellow, né? Quem era essa pessoa, esse homem Alistair Douglas, né? Hoje eu vou trazer informações sobre ele do site
amybradleyismissing.com, que é um fórum na internet sobre esse caso que eu vou deixar na descrição. Lá, várias pessoas que estudam sobre o caso da Amy adicionam informações para tentar entender melhor o que aconteceu. E essas fontes falam sobre o Yellow o seguinte: ele começou a sua jornada musical aos 8 anos de idade, então ele tocava violão, se apresentava na igreja, na região de Grenada, que é uma ilha do Caribe. Então ele tinha uma forte relação com a música durante todo esse tempo, e quando ele completou 21 anos, ele decidiu deixar a banda que ele trabalhava e embarcou em uma nova aventura. Agora ele estava trabalhando para Royal Caribbean com a banda Blue Orchid, que é aquela banda que estava tocando no cruzeiro no dia em que a Amy desapareceu. O Yellow, ele foi baixista dessa banda por cerca de 6 anos. E depois disso, ele ainda trabalhou como músico na Europa. Em 2023, o Yellow foi ordenado pela Igreja do Nazareno de Grenada como reverendo, agora assumindo o nome de Christopher Douglas. Em 2024, em uma entrevista que foi divulgada no canal do YouTube True Crime This Week, o Yellow comentou algumas coisas. Ele afirmou que na noite da festa, a banda dele, a Blue Orchid, tocou até por volta da meia-noite, e que depois disso a Amy chegou para falar, com ele, para elogiar o show. Eles começaram a conversar e, segundo Yellow, a Amy contou para ele que ela era homossexual e que tinha sido obrigada pelos pais a vir no cruzeiro. O Yellow ainda manteve a versão de que ele foi embora da festa por volta da 1h da manhã e, de acordo com ele, essa foi a última vez que ele viu a Amy e que o registro eletrônico das portas do navio poderia provar que ele tinha voltado para a cabine dele 1h da manhã, como ele sempre disse que aconteceu. Ele ainda diz sobre o quanto essa história toda prejudicou a vida dele profissionalmente, O Yellow conta que perdeu várias oportunidades na vida por conta do nome dele sendo misturado com esse caso. E, segundo ele não tem nada a ver. Nossa, que caso, né, gente? Então agora vamos chegar na hora das opiniões. No final de cada episódio eu trago a minha opinião e o Lucas, o nosso roteirista, também traz a opinião dele. Então nada aqui é um fato, tudo aqui é coisas que a gente analisou sobre o caso, trabalhando nesse caso, Gente, uma coisa que me deixa muito com uma pulga atrás da orelha sobre esse caso é o seguinte: eu acho que a Amy realmente é um caso de tráfico. Não sei que tipo de tráfico, mas um tráfico humano, Talvez usado para exploração sexual, talvez usado para outras coisas. Porém, sabemos que o tráfico humano é um comércio ilegal, um dos mais rentáveis do mundo, Com drogas, essas coisas, você usa uma vez, acabou, Com uma pessoa, você faz essa pessoa render dinheiro diversas vezes. E a Amy era uma menina jovem, bonita, americana. Então, muitas vezes, esse tipo de figura, para esse tipo de comércio, funciona muito bem. E essas coisas, gente, tem pessoas que trabalham para esse tipo de comércio em todos os lugares. E pessoas normais, como eu, como você, Não é um bicho-papão, não é um monstro que trabalha para esses comércios. São pessoas normais e que ficam aliciando outras pessoas normais por aí. E ganham dinheiro com isso. E não necessariamente, talvez, uma marca inteira, um cruzeiro inteiro esteja envolvido. Mas, às vezes, pessoas daquela tripulação podem estar envolvidas. E não necessariamente pode ser o Yellow. Podem ser outras pessoas também, A gente sabe que a Amy dançou com outras pessoas na noite. Mas, claramente, ela estava passando mais tempo com o Yellow. Tivemos testemunhas oculares que viram ela com um homem de noite, mas ninguém soube dizer se esse homem era o Yellow, era só um homem, correto? Então poderia ser qualquer outro homem. Alguma coisa de fato aconteceu com ela e eu acho que tenha sido isso. Eu não acho que tenha sido nenhuma das outras teorias. Eu não acho que ela tenha se jogado, eu não acho que ela tenha caído. É muito difícil de você cair de um cruzeiro, tá, gente? É muito alto. Pessoas, ai, que medo de andar de cruzeiro. É muito alto. Cruzeiro, aquele negócio assim que protege você é muito alto. É muito difícil você cair de um cruzeiro. A não ser que você tá muito doido e tá querendo pular, assim, de brincar de alguma coisa, porque é muito difícil. É mais provável que você, se alguma coisa acontecer com você, você desapareça ali dentro, porque, número 1, você tá em águas, você tá fora do seu país, de um país, Você tá em águas internacionais, então qualquer coisa que aconteça ali dentro, quem é que sabe? Claro que
a tripulação é responsável, a empresa é responsável. Porém, é muito mais difícil de você resolver um crime porque não tem uma legislação completamente correta como um país, sabe? Claro que tem, porém, não é como um país, não é como se você estivesse nos Estados Unidos da América em território, entendeu? Então, assim, é por isso que a gente tem aquele número que eu trouxe de quase 200 pessoas que já desapareceram em cruzeiros. Porque, de fato, gente, podem ter pessoas que trabalham ali naquela tripulação que também fazem outras coisas erradas, né? E se aproveitam de outras pessoas, né? E também se aproveitam do trabalho que elas têm para poder ganhar dinheiro de forma errada. É um jeito muito fácil de sumir com alguém, né? A pessoa some, todo mundo sai para poder conhecer os lugares onde o cruzeiro para. Depois você já perde, porque se tem uma parada do cruzeiro e as pessoas se dispersam, e se tiver gente que às vezes não voltou pro cruzeiro, não volta. E se tiver gente que, sabe, tipo, é uma loucura, né? Todo mundo se distribui e depois volta. Então, é muito difícil encontrar alguém no cruzeiro se você perde. Só que, claramente, eles deveriam ter anunciado lá no início, né? E, enfim, pode ter sido um erro. E eu acho que hoje é muito normal que se você perde alguém dentro de um cruzeiro, você vai escutar o nome da pessoa. Vão anunciar logo, né? Porque é muito importante, esse início é muito importante, né? Aquilo ali nas primeiras horas, o pai deu falta dela muito rápido mesmo. Então, assim, dava tempo de encontrá-la, sabe? Eu acho que ela está viva, eu acho que ela pode estar viva. Ainda dá tempo de resolver esse caso. Eu acho que talvez a tecnologia ajude muito com esses avistamentos e reconhecimento do rosto dela e tudo mais. Eu acho que ainda tem solução para esse caso, porque, querendo ou não, não é um caso tão antigo. Claro que é antigo, mas não é tão antigo. A gente já viu outros casos mais antigos, né, para serem resolvidos. E eu torço muito para que essa história seja concluída, né? Para que a família tenha uma resposta. Porque, gente, perder uma pessoa e você não encontrar mais, esse deve ser o pior sofrimento. Você nunca enterrou aquela pessoa. Você nunca deu um ponto final. É muito triste. Então agora vamos ouvir a opinião do Lucas. Lucas, qual é a sua opinião? Oi, Érica. Oi, gente, tudo jóia? Existe uma imagem bem clara quando a gente vai estudar o caso, pesquisar mais a fundo, de que muito provavelmente a Amy foi sequestrada para poder ser explorada ali, né? Ela foi vítima de um tráfico humano. Existe, por exemplo, aí a Jess, que é uma garota muito parecida com ela que foi vista, né? A gente não pode ignorar todos esses avistamentos da Amy. Essa Jess teve um especialista em casos assim, que olhou ali o rosto dela, fez uma análise da estrutura do rosto da Amy antes de ser sequestrada e da Jess, e o cara afirmou, colocou a mão no fogo. É isso aí, essa daqui é a Amy. Não tem como ignorar essas coisas, sabe? Então, a minha opinião é que ela foi vítima de tráfico humano. Mas eu não posso afirmar que algum passageiro ou alguém da tripulação estava envolvido, né? Quando a gente vai estudar, vai se aprofundar no caso, a gente percebe uma imagem bem clara de que foi provavelmente isso que aconteceu, que ela foi visada ali no navio e que tinha alguém ali no cruzeiro, ou algum passageiro, ou alguém da tripulação que estava no esquema de tráfico humano e acabou sequestrando ela, sabe? Não dá para apontar para uma pessoa e falar, ah, foi você, isso foi tráfico humano, né? Essa pessoa estava envolvida no esquema. Não dá pra falar que foi ela. Ele continua afirmando que é inocente, ele continua afirmando e foi pro quarto dele por volta da 1 da manhã. Ele até fala que isso pode ser confirmado pelos registros eletrônicos ali das fechaduras do cruzeiro. Ele prestou depoimento várias vezes pro FBI com detector de mentiras e não foi preso, né? O caso ainda é cheio de perguntas. A gente ainda não consegue responder com certeza o que aconteceu com a Amy. Pode ter sido ela e outras pessoas? Pode, mas também pode ser que não tenha sido. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Não deixe de compartilhar nos seus stories e me marcar, porque eu vou repostar. E é isso. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um caso aqui no podcast. Tchau, pessoal.